depois, friburguenses ainda carregam o trauma da mais longa das noites. Tragédia de 2011 completa 10 anos. Cidade deu a volta por cima, mas cicatrizes não deixam esquecer o pesadelo. Madrugada de 12 de janeiro de 2011. Há 10 anos, a região serrana fluminense viveu momentos de terror. A maior tragédia climática do país devastou milhares de famílias e fez vítimas em todos os municípios da região. Segundo dados oficiais, foram 442 vidas perdidas, só em Nova Friburgo, embora acredita-se que o número de mortos chegou à casa dos milhares. Eu abro um parêntese aqui porque sim, eu acredito que foram mais de 1.000 mortes, muitas pessoas que morreram. Até hoje, os seus parentes não encontraram os seus entes queridos, pessoas que foram soterradas, que foram levadas pelas águas, e até hoje ninguém encontrou os corpos, não houve enterro. E muitas pessoas também que ficaram soterradas por um longo tempo, foi difícil o acesso do bombeiro chegar nesses corpos, então muitas pessoas não foram encontradas. Oficialmente se fala em 442 vidas perdidas, mas eu acredito que Friburgo teve muito mais vítimas. Em Nova Friburgo, a tragédia começou um dia antes, no dia 11 de janeiro, quando um prédio na rua São Roque, no bairro Olaria, desabou à tarde, matando uma criança, um idoso e 3 oficiais do Corpo de Bombeiro que participavam do resgate. Esse prédio ficava perto da minha casa, eu morava na Travessa São Roque, esse prédio caiu na rua São Roque e a creche do Daniel e da Estela ficava em frente a esse prédio. Então realmente a tragédia começou quando esse prédio caiu e depois aconteceu o pior na madrugada. Chovia muito na cidade desde o dia 10. A chuva ficou ainda mais intensa na noite do dia 11. O rio Bengala já dava sinais de que o transbordo era iminente. Em diversos pontos da cidade, como na altura do Nova Friburgo Country Club e no Paissandu, as ruas estavam alagadas. As fortes chuvas que invadiram a madrugada deram início a uma série de deslizamentos em praticamente todos os bairros da cidade. A tensão, o medo, o desespero estavam estampados no rosto de cada friburguense à medida que os eventos catastróficos iam acontecendo. Pela manhã, aqueles que moravam em bairros mais afastados, aos poucos que não sofreram as consequências da chuva, não tinham noção do ocorrido. A cidade amanheceu sem luz, sem sinal de telefonia móvel, sem internet. Ainda assim, moradores dessas regiões seguiam sua rotina matinal e só foram tomar conhecimento da gravidade dos acontecimentos quando chegaram próximo à região central. No caminho encontraram lama, árvores caídas, carros soterrados, postes caídos, residências atingidas e um prédio residencial no centro da cidade, parcialmente destruído e que tornou-se um dos símbolos daquele momento, junto à Praça do Suspiro, coberta por uma avalanche de lama e entulhos. Hoje, um dos exemplos da reconstrução da cidade. Eu cheguei a gravar já para vocês ali no Suspiro, depois que a cidade conseguiu reconstruir, né? É um ponto turístico muito importante que ficou completamente destruído na tragédia de 2011 na nossa cidade. Eu quero falar agora para vocês sobre os heróis, né? Não podemos deixar de falar sobre o Corpo de Bombeiro, como eles lutaram para salvar vidas,
para poder fazer o que eles podiam fazer, o que estavam ao alcance. E alguns até perderam suas vidas tentando salvar vidas. A meta de salvar vidas a qualquer tempo e em qualquer situação não está apenas na nossa farda, disse um bombeiro, mas principalmente no nosso sangue. Foi com esta afirmação que 4 oficiais do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, que atuaram nos resgates de vítimas de deslizamentos de encosta e soterramentos, confidenciaram com exclusividade a reportagem do A Voz da Serra, que é da onde é a fonte, da onde estou tirando essas informações para vocês. À época foram ouvidos os sargentos Joaquim Santana, Rogério Faria, o cabo Ronaldo Lopes e o tenente Paulo Elias, do Grupamento de Bombeiros Militar, sob o comando do tenente-coronel Luiz Emanuel Palência. Esses oficiais que deixaram seus entes queridos se arriscaram em meio a deslizamentos de terra para salvar vítimas do desastre e resgatar corpos, colocando suas próprias vidas em risco. Também se emocionaram, sofreram com as perdas nas próprias famílias e tiveram a terrível dor de atuar e acompanhar o resgate dos corpos dos colegas de trabalho soterrado no deslizamento da rua Cristina Zieide, no centro. Foi aonde aconteceu quando caiu o prédio, metade do prédio, né? Os bombeiros foram soterrados ali, infelizmente, perderam suas vidas, sendo que esses bombeiros tinham passado a parte da tarde até a noite socorrendo as pessoas na rua São Roque, e quando eles acabaram de trabalhar ali, onde caiu o prédio, eles sofreram esse acidente lá no centro e, infelizmente, quando metade do prédio caiu, eles foram soterrados. Na Praça do Suspiro foi erguido um monumento 12 de janeiro em homenagem às vítimas da tragédia e à força dos friburguenses que lutaram para reerguer após o episódio mais trágico da história da cidade e um dos eventos climáticos mais violentos do Brasil. A iniciativa foi do Grupo Arte, Movimento e Ação. A estrutura de concreto tem ainda esculturas em ferro que simbolizam uma família facilitando o voo de uma fênix, representando a volta por cima dos friburguenses após luto e dor. No monumento é comum depositar flores em homenagem às vítimas fatais da fatídica tempestade. Realmente foi muito triste, terrível, tudo o que aconteceu, e nesse documentário eu vou trazer para vocês alguns momentos, algumas reportagens de tudo o que aconteceu na nossa cidade há 10 anos atrás. Nesse momento, a vida na cidade é muito difícil. Muitas ruas estão cobertas de lama, falta luz em muitos bairros, os telefones não funcionam direito e o abastecimento de água foi interrompido em Nova Friburgo. Rodeada por montanhas, Nova Friburgo viu o clima de cidade pacata desaparecer frente à violência das águas. A Praça do Suspiro, um ponto turístico da região, ficou debaixo de lama. Por trás do teleférico, a terra descia sem parar. O que se vê desta casa soterrada é quase nada. O rio Bengalas transbordou e alagou todo o centro. A piscina e a quadra deste hotel desapareceram. A avenida principal virou uma alameda de água e barro. Carros, caminhões e ônibus ficaram submersos. Nem os bombeiros conseguiram passar para socorrer as vítimas.
A força da correnteza impressionava. Moradores ficaram isolados, sem saber o que fazer. Alguns preferiram o meio da rua. Do outro lado da cidade, bombeiros atendiam a um chamado quando uma encosta desabou. O carro de resgate ficou embaixo de terra e entulho. No momento do deslizamento, 3 bombeiros morreram. Todos se uniram na tentativa de encontrar sobreviventes. Com os principais acessos a Nova Friburgo interditados, a equipe do repórter Tiago Eltz só conseguiu entrar na cidade por terra no fim da manhã. Ele conta o que viu desse cenário de destruição. Só à tarde foi possível chegar de carro a Nova Friburgo e a estrada já dava sinais da destruição que iríamos encontrar. Mas só no centro da cidade a tragédia foi tomando forma. Prédios inteiros e casas vieram ao chão. A lama desceu das encostas dos morros e arrastou tudo pela frente. Nesse ponto, 7 casas grandes de 2 e 3 andares foram derrubadas. Um prédio e parte de outro também ruíram. Nesse momento, os próprios moradores aqui encontraram sinal de vida. Não, calma aí. Eles pedem calma. Estão chamando os bombeiros, porque aqui, nesse momento, trabalhando aqui agora, só tem moradores. Eles estão pedindo a ajuda dos bombeiros agora. Ambulância! Com as mãos, os vizinhos tentam retirar o entulho numa busca esperançosa, mas difícil. Agora os primeiros 2 bombeiros chegando aqui, onde os moradores parecem ter encontrado um sobrevivente. Vem não, por favor. Só a família. Emerson, só a família. Só a família. Mas a pessoa encontrada não resistiu. E aqui encontramos bombeiros com a difícil tarefa de procurar colegas nos escombros. Nesse ponto aqui onde nós estamos, ficava uma rua. O carro dos bombeiros estava estacionado ali na frente, foi soterrado, só tem um pedaço de fora. 4 dos bombeiros conseguiram escapar, outros 3 foram soterrados. Esse daqui é o principal ponto turístico de Nova Friburgo, é a estação do teleférico, que levava os turistas para cima do morro, de onde se tem uma vista bem privilegiada da cidade. Chegar aqui está quase impossível, a gente vê aqui que ainda há algumas cadeiras do teleférico, mas o resto tudo foi arrastado, foi destruído, há carros virados, tudo levado pela água e pela lama. Na encosta do morro a gente ainda vê muita água e lama descendo. E a igreja da praça foi parcialmente destruída, a gente não consegue chegar até lá, mas a gente pode ver que uma parede foi derrubada e que o interior da igreja foi invadido pela lama e pelo entulho. Dezenas de turistas estão ilhados, a cidade está sem luz e sem telefones. E não se sabe quantos moradores estão sem casa ou quantos foram soterrados.
Nesse ponto, os bombeiros que chegaram organizaram um resgate. Com a ajuda de homens do BOPE, eles retiraram pelo rio, de barco, mulheres, idosos e crianças que estavam isoladas há quase 2 dias. A gente não dormiu, que a gente começou a água entrar lá em casa, a gente teve que correr para o pasto mesmo, muito perigo, só que a gente teve que ficar unido e procurar abrigo. Aí a gente encontrou uma casa lá em cima, aí depois conseguimos passar por cima de uma barreira e estamos aqui hoje, graças a Deus. Perdemos tudo que tinha lá. Não perdemos tudo não, né? Perdemos a casa, mas nós ficamos vivos, tá bom. Mas a essa altura, a cada lugar onde a ajuda vai chegando, mais mortos vão sendo encontrados. Nesse carro, estão sendo transportados corpos que foram retirados do morro. Está sendo transportado de caminhão. E com a ajuda da ambulância também está atrás, mas é muito difícil o trânsito, a chegada e a saída nos lugares aqui. Corpos também são levados em carros de polícia, cruzam avenidas em caçambas de caminhonetes. Vão aumentando o drama de uma tragédia ainda difícil de entender.